Olá, sexto ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes. Vamos para a nossa aula número 5 de História para revisar a primeira parte aí do nosso assunto sobre a Grécia. E para essa revisão eu vou precisar que vocês peguem o livro de História de vocês, tá? O livro de História na página 86, que a gente vai revisar fazendo algumas das atividades que vocês têm aí. Tá? Então, a gente vai lá para a página 86 do capítulo 7 para fazer a questão 2, 5 e 6. Depois, a gente vai para o capítulo 8, página 98, fazer a questão 4, 5 e 6. E depois, página 99, questão 9. Então, anotem aí. As questões que nós vamos responder agora são questões fundamentais para a gente poder entender como funcionava a estrutura social, política da Grécia Antiga. Tá? Então, primeiro capítulo é o capítulo 7, página 86, questão 2, 5 e 6. Tá? E depois é o capítulo 8, página 98, 4, 5 e 6, página 99, questão 9. Mas aí, aos poucos, a gente vai fazendo. Vamos logo lá para a primeira questão do livro de vocês, que é a questão 2, da página 86. E na questão 2 diz assim: o período pré-homérico foi marcado pelas invasões dos povos indo-europeus. Explique como chegaram os primeiros povos à Grécia, tá? E ainda não anote aí. Essa eu vou fazer uma pequena explicação sobre este comando. O período pré-homérico é o primeiro período, é o período antes do poeta Homero, né? Por isso que é pré, é antes, tá? Foi marcado pelas invasões dos povos indo-europeus. Lembra quem são esses povos? São os pelágicos, povos que vieram de longe. Tá? Então, como chegaram os primeiros povos da Grécia Antiga? E anotem aí a resposta. Esses primeiros povos vieram de várias partes do continente europeu. Tá? Eles vieram de longe. Povos que vieram de longe. Então, a resposta é: são povos que vieram de várias partes do continente europeu, os povos que vieram de longe. 2 pontos. São denominados pelágicos. Então, a gente já sabe que são povos indo-europeus, chegaram ali, migraram para a Grécia, né? Que vieram de longe, de outras partes do continente europeu, e são denominados pelágicos, tá? Aí, ponto. Continuando. Eles foram os aqueus, jônios, eólios e dórios, tá? Então, essa é a resposta para ser colocada aí na questão 2. Tá? Explique como chegaram os primeiros povos. Eles vieram de várias partes do continente europeu, migrando para a Grécia Antiga, né, para a região que é a Grécia. E esse povo era denominado de pelágicos. Quais são eles? Aqueus, jônios, eólios e dórios. Tá? Então, a questão 2 vem falar aí da chegada dos povos indo-europeus, povos que vieram de longe, né? Quais são esses povos? Aqueus, jônios, eólios e dórios. Tá bom? Anotaram? Questão 2. Escreva de uma forma sucinta. Não precisa escrever do jeito que eu estou falando, né? Aqui vocês podem dar uma resposta menor ou uma resposta maior, contando que vocês falem, contanto que vocês falem daqueles são povos indo-europeus porque vieram de outros lugares e são denominados de pelágicos. São eles, aqueus, jônios, eólios e dórios. Pronto. Tá?
Vamos para a questão número 5, ainda da página 86. Associe as colunas. E eu tenho ali A, paterfamília, B, Genus, C, Basileu, D, Dórios e Jônios. Lembra que nós falamos de todos eles, tanto nas aulas gravadas como nas aulas ao vivo? Então, a gente sabe que o paterfamília era o chefe da família, o chefe dos gêneros, né? Gêneros eram pequenas comunidades agrícolas, tá? Basileu era o rei, o monarca. Dórios, povos conquistadores, fundaram Esparta. Jônios fundaram a cidade de Atenas, né? Aí os jônios foram os segundos a chegarem na região da Grécia Antiga. Os dórios foram os últimos. Então, questão 5, associa a coluna. Tem a primeira coluna. Paterfamília, letra A. B, Genus. C, Basileu. D, Dórios e E, Jônios. E aí a gente vai lá para outra coluna. Na coluna 1, na coluna 2, na primeira lá, era o chefe dos clãs. Quem era o chefe dos clãs? Esses clãs eram famílias. E essas famílias eram os gêneros. Quem eram os chefes dos gêneros? O paterfamília. Então, é letra A para essa primeira aí. Para a segunda lá, fundaram a cidade de Atenas. Quem foi que fundou a cidade de Atenas? Quais foram os povos? Os dórios ou os jônios? Os jônios, letra E, tá? E de elefante. Então, a gente já sabe que o chefe dos clãs era o paterfamília, letra A, e quem fundou a cidade de Atenas foram os jônios, letra E. Próxima. A sua principal cidade foi Esparta. Quem fundou Esparta? Foram os dórios, letra D, dórios. E a outra, comunidade familiar, formada após a primeira diáspora. Lembra da primeira diáspora? Que foi provocado pela chegada dos dórios com extrema violência, fazendo com que o povo fugisse para outros lugares. Ou seja, diáspora, saída, fuga, tá? E lá eles formaram comunidades chamadas de genos, letra B, genos. E a última, nome do rei de uma cidade grega. Exercia o poder de governo, tá? E juntamente com um conselho de nobreza e uma assembleia de governo. Então, eu tenho aí o Basileu, letra C, tá? E a resposta ficou assim. Questão 5, A, E, D, B e C, tá bom? Deu para entender? Essa parte aí foi fácil. Vocês já lembraram das nossas aulas e tá mais para nomenclatura e aí acertaram todas. Espero que sim. Questão 6 da página 86. Segundo seu estudo sobre a Grécia, é possível falarmos que esta era uma nação unificada? Explique. Ela era uma nação unificada? Não. A Grécia não era um país unificado. A Grécia tinha várias cidades-estados com o próprio governo, com as próprias leis, tá? Então, era unificada? Não. Cada cidade tinha suas próprias leis, seu próprio governo, tá? Elas eram independentes uma da outra. Pronto, tá ok? Então, a questão 6 da página 86, quando a gente fala das cidades, das cidades-estados, se elas eram uma iguais à outra, se elas tinham um governo central, não tinha. Então, a Grécia não era unificada.
tá? A cidade de Esparta tinha o próprio governo, tinha suas próprias leis. A cidade de Atenas tinha o próprio governo e suas próprias leis. Então, a resposta é essa. Cada cidade e estado tinha sua própria lei, costumes e governos próprios, tá? Então, era uma nação unificada? Não, porque cada cidade tinha suas próprias leis, seus costumes e seu próprio governo, tá bom? Questão número 4, da página 98, já no capítulo 8 de vocês. Vamos lá para o capítulo 8, questão número 4. Entre os atenienses, existia uma pena política chamada ostracismo. Em que consistia essa pena? Essa pena é linda. Essa pena serve como exemplo para todo mundo, né? Quem dera para os nossos políticos hoje em dia. Então, a questão 4 é: entre os atenienses existia uma pena política chamada ostracismo. Em que consistia essa prática? Resposta: quando o político, o governante, não fazia um bom trabalho, ele era mandado para uma ilha, para um lugar deserto, onde ele ia ficar lá por cerca de 10 anos, tá? Como se ele fosse banido daquela cidade, mandado embora, e ele só pode voltar daqui a 10 anos, tá? Então, em que consistia essa prática? A resposta era quando o governante ou político não fazia um bom trabalho e ele era mandado para um lugar deserto, sozinho, né, para pensar no que ele fez de errado ou no que ele não fez. Então, essa prática se chama ostracismo, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Questão número 5. Explique a situação das mulheres atenienses na Grécia Antiga. A situação da mulher, a mulher era treinada e treinada mesmo para ter filhos, de preferência filhos homens. Ponto. A mulher não tinha direito político, tá? Não era considerada cidadã ateniense ou espartana. Então, explique a situação das mulheres atenienses. Não tinham direitos políticos, tá? Não participavam dessa vida pública, tá ok? Esse é o ponto principal. Ela tinha que ter filhos, tá ok? Questão 6. Na questão 6, a gente tem aí: os Jogos Olímpicos têm sua origem na Grécia Antiga. Você estudou isso no capítulo. Na educação dos jovens espartanos era voltado para aperfeiçoamento físico e a prática de esporte. Sobre isso, responda. Letra A, o treinamento educacional militar. Quais eram as tarefas dos meninos e das meninas? Dos meninos, combates corporais, lutas e tática defensiva e ofensiva. Das meninas, arco e flecha, salto, corrida, natação e lançamento de disco e dardos. Tá? Então tinha uma diferença, mas os meninos também praticavam esses lançamentos de disco, arco e flecha, tá? Porque também eram Jogos Olímpicos. Letra B, mas antes da letra B, recapitulando a letra A. Resposta: meninos, combate corporal e táticas defensivas e ofensivas. Meninas, arco e flecha, salto, corrida, natação e lançamento de discos e dardos. Letra B. Cite 4 provas realizadas nas Olimpíadas na Grécia Antiga. E aí a gente pode citar corrida, tá? Pancrácio, corrida de carros, pantatlo, lançamento de discos,
tá? Então, essas podem ser um dos exemplos, mas vocês podem pesquisar mais e colocar aí, tá bom? Vamos para a próxima. Última questão, questão 9, sobre a política, a organização política da, vamos dizer assim, das cidades-estados, especialmente aí dos espartanos, né? Então, a organização social espartana, a gente tem aí a Jerúsia, Ápela, Éforos. E a Jerúsia, o que era? Era uma câmara formada de cidadãos maiores de 60 anos, e eles que faziam as leis. Então, resposta da Jerúsia. Era uma câmara formada por maiores de 60 anos. Eles formulavam as leis. E a Ápila? Era uma assembleia formada por maiores de 30 anos, tá? Que aceitavam ou não as decisões, as leis da Jerúsia. Ápila era uma assembleia por maiores de 30 anos que aceitavam ou não as leis, as regras da Jerúsia. E os éforos eram conselheiros magistrados em número de 5, então eram 5 éforos, tá? Eles eram magistrados, eles administravam tudo isso aí, tá? Então, é isso. Essa foi a nossa primeira revisão, primeira parte, né? Foi fácil, foi tranquilo, então, porque nós aprendemos, nós estudamos, e vocês já viram tudo isso. Façam o restante das atividades do livro de vocês, desses 2 capítulos, do capítulo 7 e 8, que são extremamente importantes, né? Tirem as dúvidas nas aulas ao vivo. Daqui a algumas semanas já inicia a terceira avaliação de vocês. Então, estudem e até a próxima. Tchau!